A febre na criança é a principal queixa que motiva os familiares a levarem seus filhos para uma consulta ou acompanhamento com o médico. Principalmente nesse momento de pandemia, a preocupação ela acaba sendo redobrada. Existe sempre aquele medo de que a febre ela possa estar associada a um possível diagnóstico de Covid ou mesmo de alguma outra doença que gera bastante preocupação nos pais e nos familiares. Mas o que é a febre? O que significa a febre? A febre é uma doença por si só? Não, a febre não é uma doença. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a febre na criança e quais são as condutas que a gente deve adotar a partir da identificação deste sinal na criança. A febre ela se trata de uma resposta imunológica do organismo a partir de um possível contato com algum invasor que esteja tentando causar algum dano ao organismo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. Geralmente o organismo ele responde dessa forma. Ele aumenta a temperatura do corpo para que a resposta imunológica ela possa se dar da melhor forma e aquele agente ali, invasor, ele possa ser combatido. Na grande maioria das vezes, esse processo ele se dá de forma muito favorável. Essa resposta imunológica, se o indivíduo tem algum sistema imunológico, esse contato com esse invasor ele é resolvido sem necessidade de uso de medicamentos muitas vezes. O próprio corpo ele consegue reagir, responder e combater a tentativa de invasão. Qual a temperatura que a gente considera de febre, na verdade? Essa é uma dúvida que surge bastante. Temperatura acima de 37,8 é considerado febre. 37,5, 37,4 a gente considera como um quadro subfebril, que demanda aí atenção. Muitas vezes não há necessidade de utilização de medicamento nesses casos. A criança deve ser vigiada, monitorada. A temperatura de 37,8 acima é sim considerada febre. Já uma temperatura acima de 39 graus a gente considera como uma febre alta. Também vai exigir provavelmente o uso de medicamentos antitérmicos para controle dessa temperatura e exigir também um monitoramento mais de perto desse quadro. Atualmente a gente tem 3 tipos de termômetros disponíveis para utilização para verificação de febre. A gente tem aqueles termômetros analógicos que utilizam mercúrio, tem que ser usado com bastante cuidado, já que o mercúrio ele é tóxico para o ser humano. A gente tem aqueles termômetros digitais, que também têm se tornado bastante comuns, e temos os termômetros infravermelho, que nessa pandemia, já que não há necessidade de contato direto com a pele, ele se disseminou bastante. Esses termômetros eles são utilizados, esses analógicos e digitais são usados geralmente na região axilar, mas podem ser utilizados também em outras partes do corpo, como via oral, via retal, e o de infravermelho geralmente é utilizado apontando-se na região da testa, do ouvido, da têmpora, enfim. São locais possíveis de utilização para verificação de temperatura. Na criança, além dessa possível resposta a uma invasão de organismo, por uma bactéria, um vírus, a gente sabe que a febre também está associada muito, por exemplo, a uma reação vacinal. Quem tem criança pequena sabe que sempre que vai tomar uma vacina, ali naquele primeiro ano de vida que tomam várias vacinas, é muito comum naqueles 2, 3 primeiros dias aí pós-vacina a apresentação da febre. E isso deve ser manejado, geralmente o pediatra a gente orienta que isso deve ser manejado com bastante cuidado, uso de medicamentos em alguns casos, acompanhamento sem grandes preocupações. É uma reação que é normal. Essa febre pós-vacina muitas vezes indica que a criança está evoluindo bem, que ela teve uma resposta àquela vacina e que vai desenvolver a esperada provocação do sistema imunológico para que o efeito de proteção ele seja desenvolvido a partir da utilização da vacina que foi feita. Na criança também é comum o aparecimento de febre naqueles primeiros surgimentos dos dentinhos, a primeira dentição. Geralmente é uma febre mais baixa, a criança fica um pouco mais irritada, pode surgir aqui uma recusa alimentar. São eventos que estão associados a esse primeiro processo de dentição e que deve ser também acompanhado e monitorado de forma muito tranquila. A febre também ela pode estar associada a queimaduras, por exemplo, crianças que são vítimas de acidentes com grandes partes do corpo que apresentam queimadura. A febre também pode estar associada a esse quadro. Existe também a febre associada a quadros de insolação, a exposição ao sol durante muito tempo pode também gerar um quadro de febre. Existe também febre associada ao uso de alguns medicamentos, como antibióticos e anticonvulsivantes, mas são eventos aí mais raros. Geralmente associada à manifestação da febre na criança, a gente tem algumas alterações que geram um pouco de preocupação nas famílias. É muito comum o surgimento, durante o momento que aquela criança está com febre, de taquicardia, que é o aumento do batimento cardíaco. Pode também surgir um aumento da frequência respiratória. A criança ela aumenta a frequência com que respira por minuto. Isso também gera um pouco de preocupação. E uma das coisas que mais causa preocupação é aquela sonolência, aquela moleza, a criança fica mais prostrada, não respondendo aí adequadamente aos estímulos e fica diferente do seu habitual. Ela não brinca mais como estava brincando, ela se mostra pouco reativa e isso gera bastante preocupação.
Essas alterações associadas ao quadro de febre, elas são esperadas. O que deve chamar a atenção e motivar aí uma avaliação médica em tempo hábil aí, mais rápido possível, deve ser a manutenção desses sintomas quando o quadro de febre já foi resolvido, quando a temperatura já voltou para o normal e esses sintomas permanecem, essa moleza, essa taquicardia. Então, nesses casos, deve sim ser avaliado por um profissional. Além disso, a febre é associada a sintomas como vômitos que não melhoram, aqueles vômitos incoercíveis, que não melhoram com medicamentos ou não melhoram de forma alguma, impedindo a criança a se alimentar bem, a tomar líquidos ou mesmo a tomar medicamentos para o controle dessa febre. Dor abdominal intensa, uma febre associada a um ardor no xixi, né? A criança reclama aí de quando faz xixi, um cheiro diferente nesse xixi, aquela febre que não melhora mesmo com o uso de medicamentos em casa, a febre associada a aparecimento de manchas no corpo, uma febre associada a dor de cabeça intensa, a presença da fotofobia, né? Aquela dor nos olhos quando exposto à luz, ao contato com a luz. E também a febre persistente, aquela febre que aparece como um único sinal, a criança não tem nenhum outro sintoma, nenhum outro sinal. Ela apresenta sempre apenas a febre, é medicado, melhora e daqui a pouco apresenta novamente aquele evento. Se isso se repetir aí por 3 dias, isso deve sim motivar a procura do pediatra para uma avaliação. Além disso, é importante lembrar que febre em crianças abaixo de 3 meses deve sempre motivar a avaliação com o pediatra, mesmo desde o primeiro episódio. Então, criança abaixo de 3 meses teve um episódio de febre, essa criança deve ser avaliada pelo pediatra em tempo hábil. Isso não quer dizer que você tem que sair de madrugada, correndo com seu filho para um hospital distante, se for o caso. Mas, em tempo hábil, você deve controlar a temperatura em casa e procurar aí um pediatra para que seja avaliado esse quadro de febre. Lembrando que nos bebês recém-nascidos, até 28 dias de vida, muitas vezes a febre também pode estar associada a um quadro de desidratação, aquela dificuldade inicial de aceitar o leite materno, e que é muito comum, né, aqueles primeiros dias, pode também levar a um quadro de febre. E também excesso de agasalho. Muitas vezes aí os papais de primeira viagem acabam agasalhando demais a criança e há esse quadro de hipertermia. Então tudo isso deve ser considerado. Então, nesses bebês que são aí recém-nascidos, de 0 até 28 dias de vida, você tem que tentar observar isso também. Mas, de qualquer forma, se aparecer febre nessa época, é muito importante que o médico ele avalie a criança nesse momento. E como é que a gente trata a febre? Para a gente poder manejar a febre, a gente usa os antitérmicos, né? Então, a gente usa o dipirona, paracetamol, ibuprofeno, são aqueles antitérmicos mais comuns disponíveis aqui para a gente no Brasil e que a gente utiliza nas crianças. E o que é que não está indicado? Então, não está indicado o uso de compressas frias, banhos gelados, né, compressas com álcool. Essas medidas não ajudam. Elas podem, na verdade, até piorar. Podem levar a criança a ter um choque térmico e ter um quadro de piora. Em alguns casos, a gente indica o banho morno, aquelas temperaturas que não estão tão elevadas. Muitas vezes, o banho morno ele pode ajudar a controlar a temperatura. Já água gelada, compressa gelada, não. Isso aí não está indicado e pode até piorar o quadro da criança. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se tiverem algumas dúvidas, podem colocar aí nos comentários que nós vamos responder.